Bom dia, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Já inicio pedindo desculpa pela essa voz fanha, mas tive uma semana difícil. Mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Convido aqueles que estão lá fora que possam entrar para a gente dar continuidade ao nosso culto. Hoje nós aprendemos sobre o temor ao Senhor, O princípio para termos uma vida bem-sucedida é o temor ao Senhor. Que nós possamos todos os dias ter esse temor ao Senhor e que Ele complete em nossos corações essa questão de termos temor a Deus, de pedirmos a Ele todo dia sabedoria para que a gente possa andar nos seus retos caminhos. Oremos ao nosso Deus. Pai querido e Pai amado, nos colocamos na Tua presença, Senhor Deus. Primeiramente, ó Pai, para agradecer o privilégio de podermos estarmos na Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor Deus. Pois sabemos que Tu já estavas aqui nos esperando, Senhor Deus. Que Tu possa completar em nossos corações tudo aquilo, ó Pai, que nós como humanos não conseguimos, mas que o Senhor pode completar, ó Pai. Nós entregamos esse culto diante do Teu altar, que ele possa ser recebido como cheiro suave, Senhor Deus, e que nós possamos entregar a Ti a nossa verdadeira adoração, Senhor Deus. Obrigada por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz e por tudo que Tu ainda hás de fazer em nossas vidas, Senhor Deus. Nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa primeira leitura bíblica se encontra lá em Salmo 111, 10. Nós vamos ler todo mundo junto. Vamos lá? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós possamos todos os dias temer ao Senhor. Nesse momento teremos o nosso momento de dízimos e ofertas. Convidamos-te para orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio do qual o Senhor permitiu que deitássemos, descansássemos e levantássemos, Senhor, para estarmos nesta manhã aqui na Tua casa, aprendendo da Tua palavra, aprendendo dos Teus preceitos, e neste momento, Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de exaltar e glorificar o Teu nome com os dízimos e ofertas. E pedimos a Deus que a Tua boa mão esteja sobre aqueles que vão administrar, que venham administrar com sabedoria, com entendimento, Pai, e que aqueles, ó Deus, que por algum motivo não pôde entregar a sua oferta no dia de hoje, se for um motivo de desemprego, que a Tua boa mão esteja, Senhor Deus, assim, dando a eles a oportunidade de uma porta aberta, para que eles possam, assim, Senhor, entregar, Senhor Deus, os seus dízimos e ofertas. É o que nós te pedimos na confiança que o Senhor continuará suprindo a necessidade dos Teus filhos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É ministério de louvor.
misericordioso, acabou de ouvir que a gente precisa estar sempre buscando, né? Sempre atentos àquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente não venha se corromper. E nada melhor do que adorar esse Deus, meditar na letra, nessa letra que fala que Ele é a alegria de toda a terra, que Ele é grande, que Ele merece toda a nossa adoração. Amém. Oh
nós essa obra de salvação, essa obra maravilhosa, que nós possamos ser gratos e conhecer realmente, andar com o Senhor, conhecer esse amor que Ele tem por cada um de nós todos os dias. Amém, Senhor. Som. Bom dia. Retornei. Vamos continuar o que Deus tem colocado nos nossos corações, o que Deus nos falou durante esses dias. Aliás, Deus tem falado sobre isso há muito tempo conosco, que é pecado, né? E o que nós vamos falar hoje é uma continuação daquilo que a EBD nos trouxe hoje, que fala de a pessoa estar alinhada, deixar de se alinhar com Deus, mas estar mais alinhado com o pecado. Eu falei que eu já preguei aqui uma vez sobre Absalão, e Balaão foi a mesma coisa. Tinha um grande conhecimento com Deus, mas depois de determinado momento seu coração também se desvirtuou para o outro lado. Aqui nós vimos sobre Salomão. Começou bem, um reino promissor, e de repente, em determinado momento da sua vida, da sua história, o coração dele se enveredou por outros caminhos, o pecado adentrou no coração dele e aconteceu o que aconteceu. E agora nós vamos falar de outro personagem bíblico que está em Juízes 13, Sansão, outro também. É interessante, irmão, que a gente observar aqui que tem uma coisa, tá? Aconteceu com eles, com esses grandes vultos da história, né, da Bíblia, e está aqui para... Por que está aqui? Para que sirva de exemplo para nós. Que esses grandes homens de Deus, que tiveram vamos dizer, no começo da sua vida, um relacionamento maravilhoso com Deus, mas deixou o pecado adentrar e não conseguiram mais segurar. Nós temos que manter o equilíbrio. A grande questão nossa de cristão é manter o equilíbrio do começo ao fim. Manter uma vida e um coração reto, uma adoração sincera ao Senhor, né? O pecado na nossa vida não pode, tem que ser apenas um erro de percurso, mas não pode ser algo constante na nossa vida. Uma vez vamos dizer que eu trabalhei com um pastor, ele já faleceu, e esse pastor ele me entregava muito, eu já falei aqui uma vez, mas tem que ser repetitivo, né? Que ele falava que nas orações dele, todo dia a gente orava, ele falava: Senhor, me livre, me cubra das minhas multidões de pecados. As minhas multidões de pecados. Ele repetia multidões de pecados, Senhor. Aí eu comecei a ficar intrigado. Mas como é que pode crer que tem uma multidão de pecados? Que multidão é essa de pecado? Que todo dia, 2 vezes. Aí depois nós descobrimos coisas que verdadeiramente eram uma multidão de pecado mesmo. E ele estava naquela multidão de pecado, estava enraizado no coração dele. E com o passar do tempo a gente viu que ele abandonou a família, abandonou o filho, abandonou as 2 igrejas dele, o ministério dele, abandonou o rebanho dele e foi seguir o caminho com outra pessoa que também era da igreja, mas era de outra igreja, e aí que caiu aquela ficha, né? Que a multidão de pecado verdadeiramente existia. Que a multidão de pecado que ele pedia para Deus para combater, para ajudar, mas ele mesmo não queria combater. Então é eu que tenho que combater o pecado na minha vida. Esperar Deus? Não. É eu que tenho que dar a partida. Eu preciso dar a partida. Porque senão ficar só pedindo de achar aquilo ali enraizado, o fim pode ser um fim totalmente diferente. E infelizmente esse pastor, nós fizemos muitos trabalhos juntos ali no hospital, ele faleceu, distante do Evangelho. Então, quando eu estava vendo aqui Salomão e agora a história de Sansão, me veio muito à memória, né, esses momentos, e a gente lembra dessas coisas, né? Que Deus
tem misericórdia de nós, irmãos, que o pecado não entre no nosso coração. E se ele entrar em algum momento, que ele seja apenas, né, algo que aconteceu, mas ele não seja verdadeiramente, vamos dizer assim, sempre na nossa vida, mas seja apenas um erro de percurso, que a gente corrija e que volte verdadeiramente para os caminhos do Senhor. Juízes 13, 1 a 5 fala assim, Juízes 13, de 1 a 5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinhos ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, uma mulher estéril, história bonita, nós já vimos tanta história, né, na Bíblia de mulheres estéreis, mas que Deus faz um milagre, não por fazer, e aqui não é diferente. O povo estava idólatra, o povo de Deus estava idólatra, o povo de Deus estava pecando contra Deus, e Deus então começa uma nova empreitada, um novo libertador. Seria Sansão. Havia regras. Há regras para nós. Havia regras para eles. E há regras para nós a cumprir. Então, nem tudo nós podemos. Há um limite para o crente. Há um limite para ter uma vida consagrada ao Senhor. Há um limite para termos temor ao Senhor. Há um limite que Deus estabelece. Não sou eu que estabeleço, é Deus que estabelece para mim e para a igreja dele. E esses limites não podem ser ultrapassados. Se ultrapassar, é por conta própria da pessoa. Por isso que o pecado ele não pode ser algo comum na minha vida. Não vou dizer que nós não pecamos, mas deve ser um acidente de percurso que pode acontecer na minha vida. E depois eu devo corrigir novamente o curso. Não posso me alinhar a Ele. É o perdão ao Senhor e não fazer mais aquilo ali. Esse chama arrependimento, não remorso. Corrigir e voltar para os caminhos do Senhor. Alguns erros de Sansão que a Bíblia nos relata. Errou em escolher uma mulher para se casar que não era do seu povo. Errou quando passou no meio de uma vinha. Quer dizer, ele não podia beber o vinho nem tocar, mas ele passa no meio de uma vinha. Olha que doideira. Ele passa no meio de uma vinha, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso é passar no meio de uma vinha, só tocar numa vinha. Mas havia regras claras para aquilo ali. Estabelecida por Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele, e Deus tem um propósito nas nossas vidas. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui na igreja apenas como meros espectadores das mensagens, das adorações. Tem um propósito nas nossas vidas estabelecido por Deus. Cada um de nós tem um propósito que Deus estabeleceu para o seu reino, mas para isso nós temos que cumprir as regras do Senhor. Ele errou quando brincou de propor enigmas. Errou em Gaza, se deitando com uma prostituta. No vale de Soreque, ele se apaixonou por Dalila, informante dos filisteus. Seduzido por Dalila, ele abre o coração e revela seu segredo para os seus inimigos. Sansão, ele não aprendia com seus erros. Ele não aprendia. Era uma sucessão de erros. Era uma sucessão de pecados, de desobediência à palavra do Senhor. Interessante que a gente precisa aprender com nossos erros e não cometer mais. Mas ele não.
continuava a cometer e fazer cada vez mais aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado. Será que nós estamos fazendo de agrado do Senhor? Será que o que eu estou fazendo, estou agradando ao Senhor? Será que o que eu estou fazendo está dentro dos planos do Senhor? Ou a minha conduta está desagradando ao Senhor? Ou a minha conduta ora agrada ao Senhor e ora desagrada ao Senhor? Essa lei da EBD, ela tem sido uma reflexão para nós. De como nós estamos alinhados na nossa vida. Nós estamos alinhados com os propósitos do Senhor, as leis do Senhor, ou estamos balanceando com o pecado? Porque desde a EBD nós estamos vendo o estrago que o pecado faz na vida de uma pessoa e na vida de homens, vamos dizer assim, importantes dentro da história bíblica, mas que se para servir de exemplo para nós. Sansão, na realidade, levava tudo na brincadeira. Se você lê a história de Sansão, amarra aqui, isso aqui é forte, ele faz assim, brincadeira, flertando. O crente não pode flertar com o pecado. O crente não pode flertar com pessoas que amam o pecado. Existem regras claras que eu não estabeleci, que Homero não estabeleceu, pastor Valdeci, pastor Francisco não estabeleceu, pastor Leandro também não estabeleceu, mas foi o próprio Deus que estabeleceu para nós. Precisamos cumpri-lo. Precisamos cumpri-lo. Sansão tinha tudo para dar certo. Seu nascimento foi precedido pela visita do anjo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Uma mulher estéril vai dar a luz. Uma visão de Deus. Seu nascimento foi resultado de um milagre, pois sua mãe era estéril. Já no ventre foi consagrado ao Senhor. Ele seria um nazireu. Seus pais eram pessoas piedosas, tementes, que levavam Deus a sério. Os pais levavam Deus a sério. Aí nós vamos voltar lá em Salomão, que Davi levava Deus a sério. Olha o contraste. O pai levava e ensinou. Os pais de Sansão levavam a sério e levou. Então, jovens, levem a sério o que seus pais e suas mães estão falando. Não por um momento da sua vida, mas por toda a sua caminhada como cristão. E nós, pais, avós, devemos nos manter para que nossos filhos, nossos netos, nos olhem verdadeiramente como homens e mulheres de Deus, para que não venha se desviar em nenhum momento. Seus pais eram pessoas piedosas e tementes que levavam Deus a sério. Diz que Deus ouviu a voz de Manoá e atendeu o seu pedido. Sansão cresceu em um lar onde Deus era adorado. Onde Deus era adorado. Vocês lembram de alguém aí que está fora da igreja, mas que nasceu num lar cristão? Que está fora da igreja, mas que seus pais, seus avós, seus tios foram exemplo, mas em determinado momento ele se desviou, ou ela se desviou, está fora. Eu estou falando isso porque eu estou lembrando aqui de alguns da minha família, que nasceram no lar cristão, foram consagrados ao Senhor. Lindo aquele momento, eu acho lindo aquele momento quando o bebê vem, né? E que é apresentado aqui no Senhor, é consagrado aqui ao Senhor, e depois você vê ele fora. Depois você vê ela fora, fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas os pais e as mães são exemplos. Então nós precisamos continuar e buscar essas pessoas. É possível que em um determinado momento não vai abrir novamente o coração para o Senhor. A missão dele, o propósito da sua vida era libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele cresceu sabendo qual era o propósito eterno de Deus para a sua vida. Ele começou sua liderança debaixo da unção. A pergunta que se fala,
que um homem com todos esses requisitos maravilhosos, né? Por que se impõe quando estudamos Sansão? Por que ele começou tão bem e terminou tão mal? Como pode um homem começar como príncipe de Deus e terminar como um palhaço na mão dos inimigos? Porque o que ele, no final da vida dele, ele virou um palhaço, ele virou chacota. Levado, cego, aquele negócio todo, bateram nele, fizeram tudo o que quiseram com ele, ele virou de um homem que era temido pelos filisteus, agora um palhaço. Perdeu a unção, perdeu o relacionamento com Deus, perdeu a visão. Nós não podemos perder a nossa visão, nosso alvo de Jesus Cristo. A gente começa a perder a visão e o alvo de Jesus Cristo, a unção, quando nós começamos a flertar com o pecado, a flertar com algo que Deus abomina, que Deus fala, não faça, não faz, não come, não bebe. E a pessoa acha, isso tem nada a ver. E se não tem nada a ver, olha, isso aí pôs na sua cabeça, isso aí já acabou. Isso aí é regra da igreja. Isso aí são dogmas religiosos. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Algumas respostas o texto nos dá. O excesso de confiança de Salomão fez pensar que era possível brincar com o pecado sem perder o controle. Quem briga com o pecado não acha que tem controle não, tá? Quem brinca com o pecado acha que não tem controle. Não tem controle. Está brincando com o pecado, está brincando com algo que desconhece. O pecado é avassalador, ele destrói. E ele não tem dó. Ele tem dó da pessoa, ele não tem dó da família, não tem dó de nada. Entra para destruir mesmo. Entra com o pé na jugular mesmo, para arrebentar mesmo. Sansão brincou de se arriscar. Sansão brincou de deixar de amarrar e amarrado ficou. Ele brincou, vamos brincar, né? Sou forte. Nada. Ninguém é forte. Nenhum homem e nenhuma mulher é forte diante do pecado. Nenhum homem e nenhuma mulher consegue. Nem Sansão, que era o homem mais forte, nem Salomão, que era o homem mais inteligente, conseguiu. O pecado é mais forte. Quando o homem e a mulher se deixam se envolver, já era. Por isso que o temor de Deus, as misericórdias de Deus, a sabedoria de Deus é que nos protege. Uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de busca, é esse que é a força para combater o pecado. Não abrir em determinado momento, isso pode, isso não pode. O que a Bíblia estabelece que é pecado, é pecado. E não tem meio termo. Não tem, eu entendi assim, não, é aquilo ali mesmo. Três verdades sobre o pecado. O pecado sempre o levará para mais longe do que você pode ir. O pecado vai levar sempre o homem para mais longe do que ele pode ir. Ou seja, eu não vou dar limite. Até aqui eu vou. Até aqui eu vou, não tem nada a ver não. Até aqui não vou. E daí a pouquinho está lá. Daí a pouquinho ele já está lá dentro. Aí eu vou botar só a ponta do dedo do pecado. Daí a pouquinho já está o pé. Daí a pouquinho está o joelho. O lado direito, o lado esquerdo e já foi. Então não conseguimos botar limite. Ninguém consegue botar limite. Eu vou até aqui. Quando chegar ali eu paro. Não vai conseguir parar. Jamais vai conseguir parar. O pecado sempre retém por mais tempo que você gostaria. É só um final de semana. É só um diazinho só. É só um momento. É só uma olhada. É só um clique. É só uma página. Não vou nem olhar direito. Eu não vou nem ver os vídeos, só vou ver as fotos.
aí já era. Aí já era. E depois que sai, depois que entra, não sai. Pesquisas indicam, na parte da pornografia, pesquisas indicam que uma imagem ou um filme visto, ela pode ficar até 40 anos na mente da pessoa, ela pode retornar. Então, se uma jovem, uma criança que viu, até 40 anos aquela imagem pode voltar na cabeça da pessoa. Mas foi só uma olhada. Foi só um clique. Foi só uma cena. Mas aquilo ali pode ficar na mente da pessoa. Vocês não têm ideia do que o inconsciente guarda. Vocês não têm ideia do que passa na mente, do que passa nos seus olhos, que você não percebe, mas que sua mente guarda. A mente humana, ela não guarda tudo. Mas o que é praticamente essencial, aquilo que te chamou a atenção, ela guarda. E num determinado momento ela volta. E se aquilo chamou a atenção, ela vai ficar guardada. E quando ela voltar é como se fosse o primeiro dia. Porque eu estou falando mais na base da psicanálise, porque a mente nossa, o inconsciente nosso, ele é atemporal. Ele não tem dia, ele não tem hora, ele não tem mês, ele não tem ano. É como se fosse tudo agora. Então quando volta é como se fosse agora. Então por isso que nós não podemos falar assim, eu vou dar limites. Eu vou até ali. Eu só vou, ele não vai me reter, ele não vai me segurar, mas segura. E muitos não conseguem voltar. E muitos acham legal, acham bom, continuam naquilo ali. Aí é pior ainda. O pecado sempre custa mais do que estamos dispostos a pagar. Qual o preço do pecado? Qual o preço do pecado? Qual o preço do pecado para Sansão? Qual o preço do pecado para Salomão? Qual o preço do pecado que teve Balaão? Qual o preço? Alguém consegue pagar esse preço? É preço de vida, quando as pessoas se enveredam pelo aquele pecado. É preço de afastamento de Deus, da presença de Deus. Outro ponto que nós podemos falar é que Sansão tinha tudo para ter o ministério ungido. Ele foi ungido e ele perdeu a unção. Ele não soube usar a unção. O anjo aparece ao pai e à mãe estéril. Ele é ungido, mas ele não soube usar essa unção do Senhor. Sansão usou a unção, mas não honrou a unção recebida. Usar por usar. Orar por orar. Pregar por pregar. Cantar por cantar. Cantar, porque a adoração é outra coisa também diferente. Então ele não soube usar esse instrumento que Deus deu para ele. Sansão não usou a unção de forma responsável. Brincar com unção é profanar o sagrado. Aquilo que Deus colocou para mim fazer, a unção que Deus colocou na minha vida, mas eu começo a brincar com ela, eu começo a profanar aquilo que é santo. Aí eu começo a brincar com Deus. Não se engane, tem muitos e muitos hoje brincando com Deus. Brincando de ser crente. Brincando de estar aqui. Brincando de adorar. Brincando com a unção que Deus deu. Brincando com a palavra de Deus. Tem muitos, irmãos. Tem muitos. Mas graças a Deus é que eu não vejo isso. Aqui eu vejo homens e mulheres, jovens sérios, trabalhando para o Senhor. Mas que sirva de alerta para que não caiamos nesses erros, né, de ceder ao pecado. Sansão perdeu a visão porque perdeu a unção. A pior coisa que tem é quando o crente ele perde
a visão. Ele perdeu a visão. Ele perdeu a visão de Deus, ele perdeu a visão nas coisas de Deus, ele consequentemente ele vai perder a visão. Vai perder a unção. Nós não podemos perder o alvo. Nós não podemos perder a visão das coisas de Deus em nossas vidas. Aquilo que Deus quer de nós. Tenho certeza que cada um de nós aqui sabe o que Deus quer. Sabe o que Deus nos direcionou. Sabe o que Deus quer que nós façamos. E nós precisamos fazê-lo para a honra e glória do Senhor. O grande erro deles aqui foi: sou eu. O bom sou eu. O inteligente sou eu. O forte sou eu. Nada disso. É forte porque Deus deu a força. É inteligente porque Deus deu força. Canta bem é porque Deus deu. Prega bem é porque Deus deu. Leciona bem é porque Deus deu. Nada é nosso, tudo é de Deus. Deus que nos deu para fazer a vontade dele. É preciso haver coerência entre a unção recebida e a vida que vivemos. Sansão pensava que ainda tinha unção, quando na verdade Deus já estava saindo de cena. Aquele que perde a unção sempre é o último a saber. Perdeu a unção? Eu tenho. Já perdeu, mas ele é o último a saber. Porque Deus já saiu de cena. Quando Deus sai de cena, meu irmão, é eu que falo. São as minhas convicções. Mas para a Igreja de Cristo crescer, para que o Espírito Santo atue na vida de vocês, nós precisamos ter a unção. O que eu vou falar, o que eu vou ensinar, precisa ter a unção do Senhor. O que vocês vão testemunhar, o que nós vamos testemunhar, precisa de ter a unção de Deus. Mas para isso nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Não flertar com o pecado. Não aliciar o pecado. Aqui, ele é bonitinho. É só aquilo ali, tão pequenininho, mas faz um estrago horrível na vida da gente. O grande problema aqui é que o pastor, esqueci o pastor que falou aqui, mas foi John Maxwell. Ele diz que a grande maioria de todos os crentes, infelizmente, tem um pouco de Sansão e um pouco de Salomão na sua vida. Ele fala que a grande maioria dos crentes tem um pouco de Sansão e um pouco de Salomão na vida. Isso é um combate que nós temos que fazer todo dia. Porque a minha força vem do Senhor. A minha inteligência, ela vem do Senhor. E eu não posso, de maneira nenhuma, estar pensando que eu que sou forte. Que eu que sou bom. Eu estava falando, foi nos homens, semana passada, que eu falei de um pastor, não vou nem falar o nome dele aqui. Foi nos homens, né? Que em determinada igreja aqui no Brasil, o pastor, o Beto está até rindo ali, que o pastor chega naquele carro blindado, com seguranças na frente, seguranças atrás, e ele não abre a porta do carro. Vem alguém lá da igreja, abre a porta do carro dele, tapete para aquele pastor e ele entra. E nem na porta ele toca. Unção, nem na porta ele toca. Quando ele entra na igreja, ele sai, já tem 2 seguranças que assim, o segurança anda, ele vai ver aqueles seguranças ali, e ele entra, e ele vai, e os irmãos são assim, ó. O poder é de Deus. A unção é de Deus. Quando nós estamos aqui, eu posso falar aqui porque eu conheço a maioria dos pregadores aqui, os mensageiros, os adoradores, e tudo aqui é para a honra e glória do Senhor. Ninguém aqui sabe nada, ninguém aqui faz nada se o Senhor não derramar a sua unção, derramar o seu poder sobre nós. E sejamos assim. Eclesiastes 13, 12, 14 nos fala assim: e tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto, deixa eu ver aqui, porque isso é o dever de todo homem. Aí fala assim:
Porque Deus há de trazer o juízo sobre toda a obra, até tudo o que está encoberto, que seja bem, que seja mal. Então, se estou fazendo alguma coisa errada, pode ter certeza que no momento Deus vai trazer tudo a verdade. E Ele vai jogar aqui, ó. Aqui, Santinho. Aqui, Santinho, ó. Olha aqui. Agora, se houver um arrependimento sincero de coração, é outra história. No momento, Deus vai trazer tudo encoberto para nós, para o juízo. Até tudo que está encoberto. Que seja bom. E que seja bom. Que Deus possa trazer, né, tudo que está encoberto em nós, bom. E o mal, a gente pede perdão a Deus e não faça mais. Amém? Amém. Vamos orar? Já com o nome dela, para agradecendo a Deus. Qual que é o nome dela? Vilma. Ok. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado. Obrigado pela lição, obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada família representada aqui nesta manhã, onde nós viemos aqui para adorar, onde nós viemos aqui para engrandecer o Teu nome. Ó Deus, aqueles que não puderam vir por algum motivo, que o Senhor continue cuidando de cada um. Ó Deus, agora nós queremos pedir por essa Vilma. Ó Deus, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Ó Deus, a tua filha está pedindo, ó Deus, por ela. Por essa enfermidade, o qual ela cita que é grave, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ó Deus, que seja feita a tua vontade, ó Deus, que o Senhor pode fazer. Nós temos que aceitar, ó Deus, a tua vontade, os teus propósitos. Ó Deus, mas como humano que somos, nós queremos o melhor para a vida dela. Ó Deus, cuida, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor dela, Pai. E age para que a família, ó Deus, possa entender e crer que só o Senhor é Deus. Amém. Obrigado, Pai, por tudo. Esta é a nossa oração agradecida e confiando que em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Amém. Coloca em nós a cada dia, Senhor, o desejo de estar servindo ao Senhor em temor e tremor. Ó Deus, obrigado por tudo, Pai. Que tenhamos um final de tarde debaixo da Tua proteção. E que à noite nós possamos voltar aqui para continuar a nossa adoração. Esta é a minha oração agradecida no nome de Jesus. Amém.